Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a ciência da fisiologia. Bom, como que nós aprendemos tudo o que sabemos sobre a fisiologia do corpo humano? Na verdade, eh, eu penso que a fisiologia é a ciência básica, na área de pesquisa científica, na área médica. E a fisiologia, na verdade, ela é um estudo extremamente dinâmico. Eu não digo que ela está em constante mudança, mas é algo que não pode se dizer que já foi definido, não é algo que já está extremamente definido. Por exemplo, o coração é um coração, uma estrutura ali já está definida, mas o funcionamento não está extremamente definido. Hoje em dia, constantemente saem diversos estudos de novos mecanismos, novas descobertas. Isso é extremamente fundamental para a ciência e para descobertas de novos tratamentos, para descobertas de curas, de condutas médicas. Então, quando se fala de fisiologia, se fala de pesquisa básica, de investigação científica. E para se saber o que se sabe hoje de fisiologia humana, precisou-se e precisa ainda de muito estudo. E como é que se faz essa investigação? Primeiro, você precisa ter um conhecimento básico científico que é extremamente importante para todas as pessoas e principalmente para nós biólogos, porque com o conhecimento prévio surgem as perguntas, as dúvidas, que são as hipóteses. Por que que será que isso acontece? Por que que já surgiu a pergunta, por que que a atividade física faz bem para a saúde? Por que que o açúcar não é bom? Isso lá atrás, né, hoje já tem diversos estudos sobre isso. O que que causa o aumento da pressão? Como é que relacionaram esse aumento da pressão com a ingestão de sódio? Tudo está rodeado, na fisiologia. E primeiro, tendo esse conhecimento básico, as dúvidas surgem, e isso é muito importante. Quem atua na pesquisa, principalmente conectado com o centro médico, é muito mais interessante, porque o médico está lá na prática, no dia a dia, e aí surge uma dúvida na cabeça dele, e ele não pode testar no ser humano, ele tem que voltar para o laboratório e primeiro testar, e aí depois, né, depois de muitos anos, você aplica na medicina. E aí que vem a segunda etapa, que é o teste da investigação científica. A ideia surgiu, a pergunta surgiu, a gente precisa testar. E depois nós encontramos os resultados. Ó, vou dar um exemplo. Antes de iniciar um experimento, a primeira coisa que é extremamente fundamental em um laboratório, uma pesquisa científica, é o planejamento e a observação. Eu coloquei um exemplo aqui bem simples, de uma bióloga que um dia ela observou que os pássaros que tinham no viveiro, eles comiam muito mais no inverno e quando as temperaturas estavam bem altas no verão, eles comiam menos. Só que isso foi uma observação aleatória que ela fez, mas ela falou assim: eu vou ver se realmente, de fato, isso repercute, porque um estudo científico ele precisa ser reproduzido. Então, ela separou um grupo controle, que eu escrevi aqui que é importantíssimo também ter esse grupo controle, que é o grupo de passarinhos que ficou num ambiente com temperaturas amenas. Aí, 2 grupos ela separou em temperaturas extremas, extremamente baixas e extremamente altas. E a partir daí, ela começou a chegar nas suas conclusões. E é basicamente assim que você faz um estudo científico. E para gerar, né, ciência, para gerar resultado, precisa dessa experimentação e começa lá no laboratório, experimentos com modelos animais para estudar mecanismo, até as pequenas mosquinhas, as drosófilas, é muito estudado herança genética, camundongos, animais de pequeno porte e animais de grande porte. Hoje em dia é muito importante que tenha essa etapa e já é bem regulamentado tudo isso. Antigamente, todo mundo conhece a história lá da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas faziam experimentos com os judeus. A partir daí, muitas leis, muitas regras foram estabelecidas para estudos científicos, também para estudo com os humanos, e muitas coisas foram proibidas também. Então, primeiro, para realizar essa investigação científica, para entender todos os mecanismos que nós temos de fisiologia hoje,
o estudo em animais foi extremamente fundamental. Não teria como ter nenhum conhecimento, nenhum simulador daria para repercutir do zero isso, se não tivesse um conhecimento prévio, se estudasse como foi estudado em animais. E esses estudos em animais são importantíssimos para testar medicamentos também, para conhecer estruturas anatômicas, são estudos de baixo custos e também sempre voltando na ética. Eu sei que é muito polêmico, tem muita gente que não gosta, que acha errado, que é injusto com os animaizinhos, eu entendo tudo isso. Mas nós podemos pesquisar, estudar a respeito, porque todo cuidado com o bem-estar animal é fundamental para que o estudo seja aprovado. Hoje em dia também nós ouvimos falar muito mais sobre os estudos clínicos, aí já é uma etapa à frente. Primeiro o estudo de base, fisiologia básica, e depois vem os estudos clínicos, importantíssimos para desenvolvimento. Hoje tem grandes estudos para desenvolvimento de vacinas, sabemos muito bem, tratamentos para câncer, diversos tipos de medicamentos. Já está, quando chega no estudo clínico, já está numa etapa avançada, né? Já passou por muito teste animal, e aí muita revisão de literatura, muitas pessoas especialistas avaliando para poder chegar no estudo clínico. O estudo clínico tem muita variabilidade também de estudos. Para fazer um estudo clínico precisa ser algo multicêntrico, diferentes populações. Para você validar um estudo clínico bem, é importante que seja feito até em populações de diferentes etnias, europeus, asiáticos. E assim, hoje nós temos no mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive, grandes centros de estudos interconectados para sempre melhora, né, da saúde e conhecimento científico. Bom, e como você vai iniciar a sua pesquisa, né? Como a gente inicia uma pesquisa? É difícil, às vezes a gente não tem ideia do que fazer, principalmente pensar no trabalho de conclusão de curso, que também é um estudo científico, mas a maioria dos estudos, ter em mente que a maioria desses estudos na área da saúde, da biologia, envolvem a fisiologia. Tirando toda a parte, como eu falei, de ecologia, de geologia, as outras partes, bioquímica, genética, a gente precisa ter uma base boa de fisiologia, de anatomia. Com esse conhecimento, você consegue desenvolver suas palavras-chave para fazer uma boa pesquisa em grandes sites de busca de artigos científicos, de bancos de dados. Aqui coloquei um exemplo para vocês, que é o PubMed, mas existem outros sites. Aprender a ler criticamente um artigo científico é extremamente importante, e para isso você precisa ter uma boa base científica para entender, porque assim, por mais que esteja publicado um artigo, não significa que aquilo é uma verdade pura ou que não tem algo a acrescentar. Na verdade, um artigo pode ser o pontapé inicial para outros estudos. Imagina se as pessoas parassem na época que entenderam que a AIDS não tinha cura, vamos supor. E foi publicado, descobriram a AIDS, é uma doença que não tem cura, e parassem por aí. A partir dessa publicação, começaram a investigar, e olha que interessante, você sabe como foi feito o tratamento do coquetel de drogas para AIDS? Aconteceu que eles estudaram conhecimento de mecanismos, obviamente. Eles observaram que uma pessoa, ele tinha um parceiro, e esse parceiro acabou morrendo de AIDS, em decorrência da AIDS na época, só que ele se relacionava com essa pessoa e ele nunca contraiu AIDS. E depois que esse parceiro faleceu, ele teve outros parceiros e mesmo assim ele nunca contraiu. Isso alguns médicos começaram a ficar curiosos com isso. Então, eles foram estudar o sangue dessa pessoa, por que você não pega AIDS? E aí eles descobriram que ele tinha alguma molécula no sangue que fazia com que impedisse que o vírus da AIDS se replicasse. E a partir dessa molécula, eles conseguiram desenvolver todo o medicamento, todo o tratamento hoje que tem para controlar o vírus da AIDS. Então, é importante ter o senso do conhecimento crítico, ler e não parar ali, publicou, é verdade. Ir atrás, pesquisar, anotar, relatar tudo
E para a prática, se você tem a oportunidade de ir para um laboratório, trabalhar com pesquisa e desenvolver um estudo. E compreender a fisiologia hoje para a medicina e para a biologia é fundamental. A fisiologia, como nós já vimos, ela explica todo o funcionamento normal do corpo, o que é essencial para diagnosticar e tratar doenças. E ela também é base para a farmacologia, ajudando a entender como os medicamentos interagem com o corpo. E eu vou dizer para você como é interessante a ciência. Eu além de lecionar, eu também sou pesquisadora e a gente constantemente se atualiza com novidades, mas geralmente na nossa linha de pesquisa. Mas recentemente saiu a notícia que descobriram um hormônio relacionado com o desenvolvimento da doença chamada psoríase, que é aquela descamação na pele. E eles descobriram que tem um hormônio chamado epsidina, que naturalmente ele é encontrado no fígado e está relacionado com a absorção de ferro. E eles perceberam que as pessoas que têm psoríase têm esse hormônio na pele. E como que eles descobriram isso? Fisiologia, anatomia, conhecimento prévio dos mecanismos, como é importante estudar. E agora, a partir disso, do conhecimento desse hormônio, eles vão conseguir desenvolver medicamentos para bloquear. Aí tem um longo caminho para percorrer também, né? Começar lá no laboratório, nas células, nos animaizinhos, até chegar um tratamento final, mas já é um caminho, é uma luz. E eu digo isso de todos os estudos. Se descobre a origem, se descobre o mecanismo, aí consegue se desenvolver um tratamento depois. Por isso que é importantíssimo. A ciência da fisiologia é fundamental para toda a área da saúde e da biologia. E concluindo, a fisiologia é uma ciência ampla e complexa. A gente não devemos nos assustar, mas é extremamente fundamental e interessante, porque ela abrange o estudo de todos os aspectos fundamentais, funcionais do organismo vivo. Com uma melhor compreensão sólida dos princípios fisiológicos, nós podemos entender melhor como o corpo mantém sua função em condições normais e em resposta a desafios, o que é crucial para o avanço da medicina e da saúde. Bons estudos!